A resposta para as perguntas no nosso vídeo anterior, questionadas no vídeo anterior, está por trás desse conceito, ou melhor dizendo, esse conceito aqui irá nos ajudar a conseguir responder tais perguntas. Que conceito? O conceito de dependência e independência linear, mais um conceito da álgebra linear, para você ver como a álgebra linear ela entra muito forte no processo de solução das equações diferenciais de ordem 2. Mas ainda assim, guys, a gente vê esse conceito sendo aplicado lá na geometria analítica para os vetores do R2 e do R3, mas é um conceito de álgebra linear para qualquer vetor. Em particular, serve para as funções, como a gente já comentou, as funções elas também podem ser vistas como vetores. E em mais particular ainda, podemos aplicar isso às soluções de EDO, que são funções definidas em intervalos. Então, o que é isso de dependência e independência linear? Primeiramente, essa linearidade, esse termo linearidade, vai estar ligado a uma combinação linear que a gente vê aqui. E no que consiste? Você pega um conjunto de funções, de N funções. Para nós, guys, vai interessar só 2, mas é bom falar mais de um, porque mesmo em ordem 2 a gente pode pegar mais de uma função, não vai ser interessante, mas pode. Então, você pega uma sequência de funções, uma sequência ou um conjunto, melhor dizendo, um conjunto, com N funções. Aqui é F1, F2, Fn. Então, isso aqui são N funções, você pegou N funções. Aí você pega a combinação linear dessas funções. Veja que aqui eu tenho a combinação linear. Igual a zero. Quando você iguala a zero, a gente diz que nós temos a combinação linear nula desses elementos. Então, guys, essa igualdade aqui é a combinação linear nula dessas funções. Por quê? Porque é uma combinação linear e está igual a zero. Professor, não entendo combinação linear. A gente já comentou, mas se você ainda estiver na dúvida, perceba. Parcela, parcela, parcela. Nós temos várias parcelas. Cada parcela tem uma função, multiplicado por um coeficiente. É a estrutura de uma combinação linear. Lembrando que todos os coeficientes são constantes. E aí, quando é que essa combinação linear será linearmente dependente? Ela será linearmente dependente, guys, quando ela será linearmente dependente quando... deixa eu falar uma coisa primeiro antes de explicar para vocês. Perceba que a combinação linear nula é uma equação com várias variáveis. As variáveis são os parâmetros, é uma equação. Perceba também que se você pegar todas essas constantes igual a zero, isso será uma solução dessa equação, que é a famosa solução trivial, que já falei que eu vou comentar. Quando a solução de uma equação tudo dá zero, a gente chama de solução trivial. Então perceba que a solução trivial, ela é uma solução dessa equação. E aí a gente tem duas situações possíveis. A gente tem a situação que a solução trivial é a única solução, e a gente tem a situação em que há outras soluções além da solução trivial. Guys, quando há outras soluções para a nossa combinação linear nula além da solução trivial, a gente chama de linearmente dependente. E provavelmente isso deve ter bugado a cabeça, porque sabe Deus por que esse negócio, sabe Deus por que tem que ter uma solução diferente da solução trivial. Por que chama linearmente dependente? E aí eu digo, não se preocupe, não se desespere, que a gente vai explicar tudo isso direitinho, tá, guys? E aí, o outro caso, qual é o outro caso? Quando apenas a solução nula, ou seja, quando não é linearmente dependente, a gente chama de quê? De linearmente independente.
A gente abrevia esses termos por LDs e LI. Naturalmente, esse aqui é o LD, linearmente dependente, e esse aqui é o LI. Ou seja, pegou um conjunto de funções, esse conjunto pode ser LD ou pode ser LI. E de onde vem esse termo? Por que esse negócio do não nulo? Inclusive aqui fala, tá, guys? Aqui fala se houver constantes não todas nulas. Não todas nulas significa uma fora da trivial. Vamos tentar explicar o porquê de tudo isso. Existe um porquê. Guys, a dependência e independência linear, ou seja, a questão de vetores ou funções, que é o nosso caso, serem LI ou LD, tem dois conceitos equivalentes a dois conceitos. A esse conceito que está disposto de vocês e a um outro conceito que são equivalentes, ou seja, um equivale ao outro. E eu vou comentar um pouco do outro para a gente compreender esse, que é o seguinte: quando você tem esse seu conjunto de vetores, que são as funções no nosso caso, F1, Fn, eu vou pegar aqui, eu poderia pegar, aqui poderia ser 3, poderia ser 4, eu vou pegar 3 só para facilitar a nossa vida, F1, F2, F3 de x. Você tem um conjunto, eu tenho um conjunto de função. Esse meu conjunto de funções, né? Eu falei de função, mas é de funções. Ele pode ser LI ou pode ser LD. Segundo o outro conceito, quando ele é LD, significa que qualquer um desses é combinação linear dos demais. Veja bem, LD. LD, vamos usar o nome, significa linearmente dependente. Linearmente dependente significa que há uma dependência linear. Então, quando eles são LDs, qualquer um desses, ou pelo menos um, é dependente linearmente do outro. Dependente linearmente do outro, como assim? Então, eu pego o F2, por exemplo. F2. Vamos supor que esse conjunto é LD. Escreva aí, escreva aqui, ó. Suponha, vamos escrever direitinho. Vamos escrever direito para entender melhor. Suponha que as funções F1, F2, F3, vamos deixar elas todas fixas no intervalo, que nem aqui, ó, porque a gente vai estar interessado em solução. Suponha que essas funções sejam LD em um intervalo I. Pronto. Vai ser LD. O que significa essa LD? Significa, então, que elas são linearmente dependentes das outras. Ou seja, a F2, por exemplo, vou até colocar aqui, ó. Então, se eu pegar a F2 será combinação linear da F1 com a F3. Então, ela será alguma constante vezes F1 mais alguma outra constante vezes F3. Veja bem. Então, a CLD tem aquela questão de estar dependente linearmente. Então, a F2 ela depende linearmente da F1 e da F3. Está aqui a dependência linear. Ela é escrita como combinação linear da F1 e F3. Por que combinação linear? Cada um multiplicada por uma constante. Então, essa regra determina uma dependência linear. Então, essa maneira de ver é uma outra maneira. Essa aqui é uma outra maneira de visualizar a dependência linear. Tem situação que não tem como fazer isso. Não tem como fazer. E aí você diz que elas são independentes linearmente. Quer ver um exemplo de que não dá? Eu posso botar função, claro, eu posso mostrar os vetores aqui para vocês, que é mais fácil. Isso aqui tem uma relação muito forte, eu tive que dar uma aula de álgebra linear para entender, eu vou dar só um resumo. Pegue 3 vetores, imagine que os dedos são os 3 vetores. Quando eles possuem uma dependência linear, ou seja, quando eles são LDs, guys, eles necessariamente vão estar no mesmo plano. Não tem isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, não sei se vocês estão entendendo. É tipo um prisma.
Não pode acontecer, eles têm que estar no mesmo plano. Ou seja, eles vão estar em uma entidade linear, que é o plano. Entidade linear. E o fato de eles estarem nessa entidade linear, no plano, vai fazer o quê? Olha os dedos aqui. Vai fazer com que cada um deles seja dependente linear do outro. Então, eu vou poder fazer uma combinação linear desse com os demais, desse com os demais e por aí vai. E eu consigo transformar isso em desenho para vocês. Desenho para vocês. De que maneira? Tá aqui um vetor. Vou botar vetores coloridos. Não vou botar colorido, não. Tá aqui outro vetor e está aqui outro vetor. 3 vetores em um mesmo plano, que é a tela. Como eu sei que essa é combinação linear? Tem um desenho bem legal que a gente vê, por exemplo, que esse é a combinação linear desses dois. Aí você vai ter que entender um pouquinho de álgebra linear, que consiste em esticar esse. Guys, eu vou pegar esse maior só para facilitar o nosso desenho, porque menor ia entrar algumas questões que eu não quero alongar. Eu estico um pouquinho aqui, pronto. Então faz esse negócio aqui em azul. Pois bem, aí eu estico esse aqui, aí daqui a ponta eu passo uma paralela. Deu muito em cima, eu não quero um negócio bonitinho. Vou fazer grandão, pronto, agora sim. Aí eu passo uma paralela, não tá paralelo a esse. E a ponta daqui eu vou seguir paralelo a esse. Pronto. Então, eu pego esse vetorzinho, eu estico, e você estica um vetor multiplicando por escalar. Se aqui era um vetor V, aqui é um vetor lambda V. Se aqui era um vetor U, aí você estica a um vetor... aqui eu vou chamar de alfa, de beta. E aqui eu vou chamar de alfa U. Pronto. Esse teu terceiro vetor, perceba que ele é a soma desses dois. Ele está dentro da regra do paralelogramo. Ele precisa da álgebra da geometria analítica para você compreender bem. Então, esse terceiro vetor, que eu poderia chamar de W, ele é a combinação linear do U, ele é o alfa U, mais esse vetor que é o beta V. Então, perceba que ele é uma combinação linear de U e de V, conforme eu tinha explicado para vocês com os dedos. Então, vetores LDs, eles têm dependência linear. Eles têm essa relação de linearidades com eles, até mesmo na sua entidade a qual eles pertencem, geométrica linear. Isso significa CLD. Um conjunto não vai ser LD, quando não é LD, ele é LI. E se vocês pegarem dois vetores, pega dois vetores, e pega um terceiro aqui fora do plano que os outros dois estão, esse terceiro não tem como fazer combinação linear, não tem como escrever como combinação linear desse. E a resposta é simples. A combinação linear desse gera vetores nesse plano aqui. Combinação linear de dois vetores gera vetores no plano a qual eles pertencem. Então, todas as combinações lineares dos vetores de baixo vão estar dentro desse plano. E esse dedo aqui não está nesse plano. Esse vetor, desculpa. Esse vetor não está nesse plano. Então, esse vetor é impossível ser combinação linear desses demais. Ou seja, era uma situação de LI, de LI. Então, isso que é LI e LD, guys. Esse é o outro conceito, que é a dependência linear. Só que equivalente a esse conceito é o conceito utilizando a combinação linear nula, que é o conceito abordado aqui, porque esse conceito ele é utilizado para algumas coisas. Na verdade, ele vai ser utilizado para o que a gente vai chamar de Wronskiano mais adiante, mas não se preocupe muito com isso não. Por enquanto eu queria só que entendessem a dependência e dependência linear, e eu digo a vocês que essa parte aqui, ela não entrará pesadamente para a nossa ordem 2. Ela entraria pesadamente para a ordem maior do que 2, mas para a ordem 2 é um pouco mais simples, é bem mais simples na verdade, então isso aqui não vai influenciar. E inclusive, essa questão da combinação linear nula dá um certo trabalho descobrir que é LI, o que é LD. Por isso, a gente vai usar um outro conceito, um conceito de Wronskiano, que faz com que a gente descubra se é LI ou se é LD de maneira muito mais simples. Por quê? Porque aí já entra no Wronskiano e o tempo já está longo, mas eu vou ter que emendar, guys, não dá para interromper o vídeo. A gente vai definir o Wronskiano, eu vou falar na próxima aula, e a gente vai ver que eu tenho LD quando o Wronskiano é 0. A gente vai ver esse resultado que é um critério para independência linear.
Se o Wronskiano não der 0, aí vai ser LI. Tá, Wronskiano 0 é equivalente a LD. Wronskiano não 0 é equivalente a LI. Então olha que interessante. O LI e LD fica bem mais simples através do Wronskiano. E o que é o Wronskiano? Vou falar na aula, mas basicamente o Wronskiano é um determinante onde você pega as linhas das funções e as respectivas derivadas. Você pega a derivada enquanto estiver de acordo com a quantidade, aqui com a quantidade. Mas para nós a ordem 2 vai ficar bem mais simples, porque a gente vai trabalhar, no fundo a gente vai descobrir ainda no futuro, né? Eu já estou dando um spoiler, que para a ordem 2 a gente vai trabalhar só com duas funções, que vão ter que ser LIs, e aí o Wronskiano fica bem mais simples. E tem outra maneira também de ver que a função é LI só para duas, não precisa nem usar a combinação linear nula e nem usar o Wronskiano. Então, guys, essa parte do Wronskiano estão sendo nos próximos capítulos, mas saiba que ela vem para mudar, ver essa definição em um outro ponto de vista. Inclusive, a gente poderia definir diretamente LI através do Wronskiano, olha, já que é equivalente. LI quando o Wronskiano não é 0. Poderia, mas temos um problema. Por que a gente não define direto? Porque LI é um conceito da álgebra linear. Então, é um conceito da álgebra linear. E na álgebra linear não tem derivada. Só que esse conceito eu trouxe para cá. Eu que falo, mas não eu. Vocês entenderam? É um conceito que a gente traz para cá. Se aproveita que aqui eu tenho diferenciabilidade e eu descubro um novo critério de LI e LD usando a diferenciabilidade, usando a derivada, que é o Wronskiano. Mas isso é para os próximos, ok, guys? É isso aí. Thanks.